Algumas pessoas estão se afastando de determinados grupos, estão se afastando de antigos relacionamentos, estão ficando sem relacionamentos amorosos. Isso é o que comentaram comigo e falaram para a gente falar mais sobre esse assunto. Que pessoas que entram no caminho do despertar, da consciência, do despertar espiritual, muitas vezes se afastam de várias pessoas. E isso realmente é algo muito comum. Isso é algo que de fato acontece com grande parte das pessoas que entram neste caminho. Só que, à medida que você se afasta de alguns grupos de pessoas, você também se aproxima de outros grupos de pessoas. Portanto, é necessário a gente conversar com mais detalhes e trazer algumas informações se você está se sentindo um pouco perdida, distante das outras pessoas. Vamos conversar mais que você vai entender e vai saber como que isso pode melhorar se você está em uma situação tanto quanto desagradável. Se você é homem ou mulher, funciona para vocês dois. Então vamos lá. O que acontece quando você passa a estudar informações, passa a estudar conhecimentos sobre o despertar da consciência, o despertar para quem você verdadeiramente é? Quando você estava em uma roda de amigos, de amigas, eles conversavam sobre determinados assuntos. Só que, à medida que você foi recebendo novas informações, os seus interesses foram mudando. Você percebeu que algumas conversas realmente são muito rasas, são conversas que não iriam te proporcionar um crescimento em praticamente setor algum, nem no seu setor de conhecer a si mesma, conhecer a si mesmo, no setor do crescimento financeiro, do crescimento intelectual, do crescimento em algum setor que seja bom para você e para as pessoas que você ama. Então, você chegava ali naquele grupo de pessoas e os assuntos eram os mesmos. Talvez aquele famoso bate-papo sobre o Big Brother, sobre a novela, sobre a última fofoca. E você realmente se cansou disso. E quando você se cansa disso, você realmente se afasta desse grupo de pessoas. Isso é normal e é muito comum. Só que alguns despertos estão ficando perdidos em um ponto, porque os despertos estão separados. Então, várias pessoas estão se sentindo muito sozinhas, porque não conseguem mais conversar com os antigos amigos, com antigas amigas, com as pessoas da família, e estão isoladas. Isso é muito normal neste caminho do despertar, porque algumas pessoas ainda até citam, né? O caminho da iluminação espiritual é um caminho solitário, mas ele não deve ser o tempo todo de isolamento. Veja com bastante atenção esse detalhe aqui, porque as pessoas às vezes confundem, né? Penso assim, não, eu estou no caminho do despertar, então eu realmente preciso ficar no meu caminho solitário. Então eu tenho que ficar sozinho. Melhor ainda, se eu for para as montanhas e ficar lá no Tibete meditando, se afastar de todo mundo e fugir para as montanhas, para a natureza e se afastar da humanidade, cuidar da minha vida pessoal, da minha própria vida e esquecer o resto do mundo. Não é bem assim a história. Você não precisa e, na verdade, não deve fugir do mundo.
É aquela história de estar no mundo, mas não ser do mundo. É necessário que você participe do mundo, fazendo alguma coisa, resolvendo as situações que estão no seu entorno. Se você tem pessoas no seu entorno, como familiares, que têm algumas divergências com você, é necessário que você primeiro se harmonize com essas situações. Não adianta você fugir, porque se você tentar fugir de algumas situações, lá na frente esta mesma situação vai te alcançar com outra característica externa, mas o fundamento da situação será o mesmo problema lá na frente para você resolver. Agora, tem uma questão muito importante. As pessoas que estão despertando ainda estão bastante, como se diz, em pontos afastados. Algumas já estão se conectando, porque quanto mais esses assuntos forem compartilhados, forem distribuídos para as outras pessoas, mais pessoas despertas, mais pessoas neste caminho espiritual, no caminho do amor, da consciência, do serviço ao próximo. Quanto mais pessoas receberem essas informações, mais pessoas você terá para se conectar com novas pessoas. Porque não é através do caminho de autoexclusão que você vai conseguir. É diferente, você precisa realmente se conectar com outras pessoas. Porque lembra que uma das regrinhas fundamentais para que você suba a escada da elevação da consciência é amar ao próximo, e você ama o próximo com ações práticas. Não é simplesmente com imaginação, com pensamento, com vibrações para as outras pessoas. É claro que isso é importante, isso também é fundamental, mas é necessário também que haja aquela velha e conhecida mão na massa. Então é necessário que você faça algo pelas outras pessoas. E à medida que essas informações forem sendo distribuídas cada vez em maior número, em maior quantidade, e essas informações forem alcançando uma massa da humanidade, mais pessoas você terá para se conectar. Pense bem. Então aquele grupinho estava lá falando sobre Big Brother. Você se afastou. Mas agora tem um novo grupo que fala sobre outros assuntos. Sobre crescimento, amor, harmonia, sobre preservar a natureza e etc. Você tem assuntos agora de crescimento financeiro, você quer progredir, quer melhorar o seu negócio, fazendo o bem para o próximo. Então você está nesse caminho. Quando as pessoas forem recebendo, você vai encontrar agora os grupos que estão com esse nível de consciência. Porque lembra que todas as pessoas estão em um estado de consciência específico, e nesses estados de consciência tem algumas características que definem cada estado de consciência que uma pessoa está. Vou citar aqui para você relembrar se você ainda não conhece. O primeiro é aquele da preservação da espécie ali, alimentação. Então, um grupo de pessoas da humanidade estão no nível mais básico, tentando sobreviver. Então, eles estão no nível da alimentação. Depois vem o pessoal do segundo degrau, que é o pessoal que está ainda preso na questão afetiva, relacionamentos. Não conseguiu resolver isso, tem depressão, ansiedade por causa dos relacionamentos, uma carência afetiva que não vai ser saciada
no outro. Essa carência afetiva é um afastamento dela mesma, mas ela busca no outro. Então, não resolveu a questão do segundo degrau. Precisa resolver isso aí. Tem um grupo de pessoas que está nesse aqui. São aquelas pessoas, normalmente, que se reúnem, por exemplo, em shows de música sertaneja de sofrência. Então as pessoas vão para lá, como dizem, para sofrer. Então elas querem sofrer por um relacionamento. Então aquele grupo, aquela egrégora, se concentram ali para experienciar esse tipo de vivência. Ok. Em seguida você tem um grupo que está no poder, as pessoas que estão buscando grandes quantidades de riqueza material, multimilionários, mais de 100 milhões, passaram de 100 milhões em 100 milhões de dólares, por exemplo, e ainda querem mais e mais e mais, buscam posse, poder e domínio sobre o outro. E também os grupos políticos, que buscam exclusivamente o poder, dominar, ter poder sobre os outros. Não estou falando do político que está ali para servir, que tem essas exceções no mundo. Mas eu estou falando da maioria, que está ali realmente simplesmente para os próprios interesses, de ter poder sobre as massas, poder sobre as pessoas, ter poder para decidir sobre a vida das pessoas. Existe esse grupo de pessoas aí também que estão no poder. Os multimilionários, acima de 100 milhões, por exemplo, aproximadamente, ou aqueles que ainda não têm, mas que estão buscando. Você pode, se você não está, por exemplo, no poder, está no segundo degrau hoje, está sofrendo por causa de algum relacionamento, você pode saltar para esse setor agora mesmo. Você simplesmente se concentre nisso. Queira poder, queira muito dinheiro, muitas posses, muito domínio. Então você vai se concentrar nisso. Quando você se concentrar nisso, você vai passar a perceber no seu entorno situações ligadas a este ponto de vida. E se você seguir nessa direção, você vai crescer nessa direção, fazendo o que precisa ser feito, com ação. Aí depois vem o pessoal do autoconhecimento. São pessoas que estão chegando agora nessas informações, estão chegando no caminho do despertar, da consciência, descobriram o livro O Universo Autoconsciente do Dr. Amit Goswami, o livro de física quântica, encontraram os vídeos do professor Hélio Couto, encontraram vídeos sobre espiritualidade, despertar da consciência, e estão começando a trilhar este caminho. Alguns já estão percorrendo há um tempo, estão praticando meditação, indo a locais, a grupos, por exemplo, que realizam práticas de autoconhecimento. Então tem um grupo que está neste degrau do autoconhecimento. Logo a seguir tem o grupo da espiritualidade. Mas não é o grupo que vai para a igreja, vai à igreja uma vez por semana, aos domingos, fica lá 1 hora. Não é esse grupo, porque nesse grupo tem muita gente. E a maioria que vai uma vez por semana à igreja, normalmente está no segundo degrau. Ainda está na questão da carência afetiva. Está buscando ter algumas posses, ter simplesmente uma casa, um carro, cuidar da família, porque ainda está cuidando dessa parte do segundo degrau. Eu falo daquelas pessoas que realmente se dedicam à espiritualidade, pessoas que trabalham com isso, pessoas que se dedicam frequentemente a ajudar as pessoas. São focadas o tempo todo em ajudar as pessoas, seja em uma igreja, mas ajudar de verdade, não é um pastor corrupto, um pastor enganador. Não é esse ele está. Alguns deles estão no terceiro degrau.
Outros estão no segundo ainda. Eu falo aquele que realmente está dedicado a servir Deus. Não importa a religião dele, não importa o mestre que ele siga, se é Jesus Cristo, se é Buda, se é Krishna, se é Lao Tse, não importa o mestre que ele siga. O importante é que ele esteja seguindo o mandamento de Jesus Cristo, que é amar ao próximo, agindo em uma causa espiritual, agindo com muita dedicação. Então tem esse grupo que está na espiritualidade. E tem o grupo do sexto degrau, que aí é uma minoria, que são aqueles já que se iluminaram e se unificaram com Deus. Servem 24 horas por dia o Todo-Poderoso Deus. Este é um grupo mínimo de pessoas. Mas saiba que o grupo de pessoas do autoconhecimento e da espiritualidade está crescendo a cada dia. Para você seguir no caminho da espiritualidade, que é um caminho que já resolve todos os problemas da sua vida, se você percorrer o caminho da espiritualidade, você resolve todos os problemas da sua vida. É aquele: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Esse é o caminho que tudo será resolvido na sua vida. E para você fazer isso, você tem que fundar uma igreja, você tem que fazer vídeos no YouTube sobre espiritualidade, criar um site sobre isso, um blog, uma página lá no Instagram, no Facebook. Não necessariamente. Se você tiver uma empresa, preste bastante atenção. Se você tiver uma empresa com esta filosofia, com este paradigma do que a gente está ensinando aqui, e tem várias outras pessoas ensinando isso na internet, se você aplicar essa filosofia, essas práticas de amor ao próximo, de crescimento, de trabalhar, de estudar, de ajudar, se você aplicar esses conceitos na sua empresa, você já está no quinto degrau, você já está no caminho da espiritualidade. Para você estar no caminho da espiritualidade, no caminho do novo paradigma, no caminho de fazer a vontade de Deus, no caminho de buscar o reino em primeiro lugar, basta você fazer a vontade de Deus, que é sempre fazer o bem para o próximo. Se você tem essa filosofia na sua empresa, você já está no caminho da espiritualidade. E quanto mais pessoas souberem disso, receberem isso, veja, as empresas serão locais onde os despertos vão se reconectarem. Às vezes você se afastou de uma pessoa aqui que era seu amigo, sua amiga, lá no passado, já tem 5 anos, mas isso não impede de que ela também, de repente, durante esse percurso aí, comece a trilhar este caminho. E, de repente, agora em 2025, ou qualquer ano, vocês se encontrem novamente em um grupo de despertos. Portanto, tem que ficar bastante claro isso, que este caminho não é um caminho que você precisa ficar sozinha, sozinho. É um caminho solitário porque a sua conexão é para dentro. É você com Deus, você com o reino dos céus dentro de você. É para dentro. Agora, em nosso mundo de vivência, experiência, não é um caminho solitário, nem deve ser. Se a humanidade está passando por isso, os despertos estão passando por este momento, é porque é um momento de transição. Não é um momento definitivo e nem como deve ser o caminho de um desperto, mas é um caminho de quem está despertando, várias pessoas despertando.
E de repente, essas pessoas podem se encontrar em locais que vão fazer com que isso diminua cada vez mais, essa questão de isolamento das pessoas que estão despertas, inclusive de homens e mulheres que não estão se relacionando, que se separaram porque o namorado, a esposa, o marido ficou para trás porque ela começou a estudar a espiritualidade, despertar da consciência, cocriação, amor ao próximo, ela começou a crescer e a outra pessoa ficou para trás. E realmente, quando isso acontece, há desarmonia. Então saiba que não é para ser uma definição de isolamento, mas é só um momento de transição que pode estar acontecendo com você, como está acontecendo com muitas pessoas. Mas sabendo disso, as pessoas sabendo disso, é hora das pessoas começarem a se reconectar novamente. Você já viu como acontece nas igrejas evangélicas? Na igreja católica, as pessoas não se encontram? Por que um desperto que diz que agora entendeu a consciência, que ele agora entendeu, ou ela, que realmente é uma filha de Deus e que vai amar o próximo e etc., e não consegue se relacionar com as outras pessoas? Então, é muito importante prestarem atenção neste detalhe, porque tem pessoas que divulgam na internet, né? Não, o caminho do despertar realmente é um caminho solitário e assim deve permanecer, porque isso, porque aquilo. Peraí, como assim permanecer? O momento do despertar é solitário, porque você passa a olhar para dentro e vê que o mundo do lado de fora, esse mundo, na verdade é dentro também, mas o mundo externo que a gente experiencia no exterior, é uma matrix e tem toda uma sociedade montada em uma ilusão, em uma mentira. E chega a determinado momento você acorda, você fala, ei, entendi essa coisa aqui, o mundo real não é isso, o mundo real está aqui, entendi. Então agora você começa a participar de forma mais alegre, mais abundante no mundo de um desperto. Mas também é importante essa conexão com outras pessoas. Portanto, lembre-se muito bem disso. O início do despertar é solitário. O caminhar de um desperto é em conexão com os outros, porque é necessário passar as informações para frente. Se você quer conhecer uma ferramenta muito poderosa de reprogramação mental, eu desenvolvi uma ferramenta chamada ressonância mental. Você vai entrar em ressonância com os seus objetivos. Se você quer saber sobre ela, eu tenho um link na descrição desse vídeo. Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo.